Começando mais um react, dessa vez trazendo para vocês, seguindo a nossa linha de reacts resgatados pelos membros, antigos subs lá da live, hoje em dia membros do canal. Temos aqui um vídeo resgatado pelo meu mano, o Alisson, que é do canal Debescreve. Não conheço esse canal, mas o nome do vídeo é One Piece inspira protestos no mundo. Tô com, cara, um título forte pra não dizer mais, tá ligado? Um título bem forte. Eu estou curioso, quero ver, nunca vi nenhum vídeo desse canal. Sou muito fã de One Piece, vocês que acompanham aqui os reacts já devem saber disso. Eu gosto muito desse anime, então estou curioso para ver como vai ser esse vídeo e que história é essa. Como assim One Piece, o protesto no mundo tá sendo... Estão usando One Piece para protestar contra o que exatamente? É contra a pirataria? Ia ser irônico no mínimo. Mas eu tô achando engraçado, achei engraçado, mas deve ser um negócio profundo. Porque querendo ou não, todos sabemos que One Piece não é sobre piratas que estica. É sobre liberdade. Então tô curioso, bora trocar a tela para que a gente possa assistir juntos. E você que tá aqui assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo se você fosse usar uma bandeira de One Piece para protestar, ia ser um protesto contra o quê? Deixa aqui embaixo. Quem comentar meus vídeos longos, eu vou caçar, tá? Eu vou caçar você e sua família. Então comenta aqui embaixo o que você usaria essa bandeira de One Piece para protestar. Também não esquece, like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Cara, tá vendo esse vídeo aqui? Ele foi resgatado. Quer resgatar um vídeo seu pra você, pra eu assistir aqui, uma ideia de vídeo? Qualquer vídeo que você quiser, seja música, seja isso, qualquer coisa desse sentido, dá uma olhadinha no Seja Membro, tá bom? E bora lá, 3, 2, 1, é play. Essa bandeira se tornou símbolo da luta de um povo contra os desmandos, abusos e descaso do governo. Em 9 de setembro de 2025, foi hasteada à frente dos portões dourados do Palácio em Chamas de Singarduba, sede do governo do Nepal, no clímax de um protesto que tomou todo o país. Se você não conhece esse símbolo, o que eu duvido, prepare-se para descobrir que ele vem de um desenho animado japonês, ou anime, cujo protagonista é esse garoto feliz e bobão aqui. Hoje você vai saber como e por que One Piece já entrou nas páginas da história. Foda. Debescreve. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E eu quero que você imagine agora a seguinte cena. É uma terça-feira de manhã, sala de aula bem caótica, o professor chega, meio cansado, de saco cheio da vida, e anuncia pra classe: turma, abra o livro de história na página 147. Tá na hora. Definitivamente a cara do Protas de Gintama, essa cena. Literalmente, não tinha um gif melhor pra usar pra representar esse exemplo. De estudar a revolução do One Piece. Tem noção do quanto isso é insano? Antes de continuar com a história de One Piece, e agora da humanidade também, um recadinho dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesma. Já fiz publi pra uma galera aí, por que não pra mim? O ser humano passa boa parte de sua vida pensando na morte. Quando chegará? Como? E o que acontece depois do fim? Para Léo, que havia acabado de perder a vida em um inusitado acidente, a morte não passava de um corpo transparente, uma passagem só de ida ao inferno, e a companhia insuportável de uma criatura que se apresentou como Ed, seu demônio da guarda. Ele vestia roupas de um lord inglês de séculos passados, um sorriso jocoso nos lábios e um olhar rubro com promessas de violência. Mas o pior de tudo era saber que sua pós-vida mal havia começado e já era obrigado a lidar com o humor questionável do demônio. E uma péssima notícia, que deveria ser chamada de mau presságio. Léo seria o primeiro humano a se tornar juiz no inferno. Inferno LTDA é um livro de ficção cristã que mistura gêneros de horror, fantasia e comédia. No mesmo fôlego em que o protagonista se pergunta por que demônios usam elevadores, ele se horroriza com a tortura requintada e protocolar das almas. O lucro que mede o sucesso da empresa, cujo CEO é o próprio Lúcifer. Inspirada em obras como Fausto, Inferno de Dante, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz e Guia do Mochileiro das Galáxias, além de animes e muita cultura pop, Inferno LTDA te convida para uma leitura repleta de risos e, quem sabe, uma ou outra crise existencial. E agora, na segunda edição, traz uma cena estendida e um conto inédito. Quer saber mais e adquirir o seu? Só vem no link da descrição. Pô, depois eu vou pesquisar, não conhecia não, caralho. Eu achei muito foda a premissa da história. Muito da hora, pô. Depois eu vou pesquisar, não conhecia esse livro não.
Em julho desse Caraca. ano, houve na Indonésia uma série de protestos que começou dos caminhoneiros. Qualquer semelhança com protestos já feitos aqui no Brasil não é mera coincidência. E por mais que a princípio a bandeira da tripulação do Chapéu de Palha tenha aparecido de forma mais tímida em atos menores, logo ela começou a se espalhar. Foi parar nos carros, nas motos, nas ruas, nas casas, nas instituições. Foi parar em atos do Dia da Independência desse país. É claro que isso chamou a atenção do governo, que não gostou nem um pouco dessa inusitada, bem-humorada, legítima e honesta expressão de revolta popular. Olha só o que as autoridades do governo da Indonésia falaram sobre o uso da bandeira de One Piece. Ameaça à unidade nacional e traição. Aí foi a vez do povo de não curtir nada disso. E a resposta? Mais One Piece. Bem na sua cara. Nos seus muros. Na boca do seu povo. A partir do momento que o governo faz uma declaração dessas, o povo, que só queria protestar, como eu disse, de forma legítima, com bons motivos, obviamente considera a fala repressora. E isso coincide muito com a história de One Piece, que é de onde vem essa bandeira pirata linda. A partir daí, é lógico que o símbolo ganhou muito mais poder. A relação política entre um Estado e o seu povo é sempre uma de leis de Newton, especificamente a terceira: ação e reação. Um governo corrupto gera revolta, que é respondida com repreensão, que por sua vez é respondida com mais revolta, até que em algum momento ocorra a ruptura. Tal ruptura aconteceu com força no Nepal. Os protestos lá foram massivos. Primeiro, porque a população já estava descontente com o governo, pelos motivos de sempre, né? Corrupção, abismo econômico-social, os chamados Nepo Babies, filhos e filhas de autoridades do governo esbanjando a riqueza nas redes sociais, enquanto os filhos e filhas dos cidadãos comuns sofrem com pobreza, desemprego, problemas de saúde, péssima estrutura educacional, falta de perspectiva na vida. E aqui eu enfatizo o poder das redes Qualquer similaridade é mera coincidência? Tá bom, vamos lá. sociais, porque elas trouxeram ricos para perto de pobres. De certa forma, deram visibilidade. Uma coisa é o rico esbanjar e ninguém vê. Outra bem diferente é ele fazer isso na frente de todo mundo. Sabemos que isso não é novidade, mas a obscenidade da opulência mexe com o injustiçado. E, além disso, desmandos, governo autoritário, burocrático, centralizado, censurador, opressor, injusto. Lógico que a população se revoltou. E ainda por cima aconteceu uma paradinha no Nepal que acelerou e concentrou a revolta. O governo simplesmente proibiu o uso de 26 redes sociais, dentre as quais as Big Five: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Não deu outra. População nas ruas, protestos veementes, repressão violenta, cara, assim, fogo no palácio. Tem um influenciador que eu gosto muito, adoro os vídeos dele, eu assisto todo vídeo, todo TikTok, qualquer coisa que ele posta, se ele postar sei lá, ele fazer uma mensagem de fumaça, de fumaça no céu, um sinal de fumaça, eu vou ver, tá ligado? Que é o Pedro Derrer. Pedro Derrer, que ele também fala sobre política internacional. Eu amo os vídeos dele, porque ele fala de um jeito bem humorado, embora seja informativo, é bem humorado. E eu cheguei a ver em alguns vídeos dele comentando sobre a situação do Nepal, só que eu não fui muito atrás. Eu sabia que tava tendo revolta no Nepal, só que eu não sabia por quê. Agora que eu sei por quê, caralho. Isso que representa a maior autoridade no país e a bandeira de One Piece tremulando ali na frente. É porque teve revolta em muito país africano recentemente. Muitos países da África se revoltaram, mas foi mais o lance de se desprender da Europa, né? Teve o lance de muito país buscando 100% de independência europeia, com ajuda chinesa, ajuda russa e etc, etc, etc. Mas eu não sabia do resto, do motivo da revolta do Nepal especificamente. Essa imagem percorreu o mundo e continua inspirando outros levantes na Ásia. E pode alimentar os sentimentos em países de outros continentes também. É sempre uma questão de tempo para que role essa relação newtoniana entre Estado e povo. E falando nisso, o que eu espero da nossa relação aqui é o seu like, o seu hype, se essa opção estiver disponível para você. Que você se inscreva no canal e dá uma verificada, porque tem gente que perdeu a inscrição, então volta pra cá e ainda ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum conteúdo por aqui. Mas aí você pode se perguntar, de todos os símbolos da cultura pop, por que justamente de um anime? Por que justamente One
Piece? A resposta tá na história, por enquanto fictícia. One Piece conta a história de Monkey D. Luffy, um garoto cujo sonho é se tornar o rei dos piratas. Para isso, ele inicia sua viagem num barquinho e eventualmente recruta vários membros para sua tripulação. E é esse bando, chamado de Chapéus de Palha, que navegam sob essa Jolly Roger aqui. Jolly Roger é o nome de bandeira pirata, beleza? Além disso, o mangá/anime segue uma fórmula que veio aí desde o seu início, em 97 e depois 99, respectivamente. Nela, Luffy e sua tripulação aportam numa ilha, conhecem os moradores, aprendem sobre a sua história e cultura, descobrem que o lugar tem muitos problemas, geralmente por causa de algum tirano, e eventualmente se envolvem na libertação daquele povo. E aqui vai uma curiosidade. Isso já acontece desde o primeiro capítulo de One Piece, onde é contada a história de Luffy libertando uma pessoa. Ele ainda não está com a sua tripulação, mas já atuou como agente da revolta e posterior libertação de Kobe, que naquele ponto da história era basicamente um escravo da pirata Álvida e seu bando. E se você olhar... E se você parar pra pensar, o One Piece evoluiu, né? Tipo, a evolução de One Piece é muito palpável, realmente, o Luffy libertando situações e coisas que se encaixam em vários aspectos que a gente já viu na história do mundo, tá ligado? Não é, tipo, começou exatamente com uma mulher que era, se você parar pra pensar, é só um chefe de um emprego muito ruim, sabe? Tipo, a Alvira é só, pô, quantos patrão tem por aí que não é exatamente igual a Alvira, tá ligado? Só que isso foi evoluindo, sabe? Tipo, a gente viu, pô, ele foi disso pra tirar ditadores do poder, pra tirar tiranos do poder, e o último passo, provavelmente, é tirar, tipo, a própria dominação mundial do poder, sabe? Se a gente trazer isso pro nosso mundo, rua, não tem um presidente do mundo, não existe, e você tem que pesquisar um pouquinho sobre um conceito de soberania de países sobre outros países, tá ligado? Então, tipo assim, existe, hoje em dia tá se quebrando absurdamente, mas não por culpa de um libertador que foi lá e quebrou com essa soberania, é porque o próprio país que era soberano tá fazendo tanta merda e tanta atrocidade e besteira que ele mesmo perdeu sozinho sua própria soberania, tá ligado? Mas a gente vive num governo que é exatamente soberano e que controla os dizeres dos outros países. A gente só não percebe, mas a gente vive, tá ligado? A história era basicamente um escravo da pirata Álvida e seu bando. E se você olhar cada... Vou dar um exemplo. Obviamente eu tô falando dos Estados Unidos, né? Seus pais, seus pais, eles sonhavam em ter uma vida no estilo de filme americano. Por quê? Porque essa mensagem foi colocada no cérebro deles pelo próprios Estados Unidos, com seus filmes e com suas histórias e com suas notícias, com suas mensagens. Isso que eu quero dizer, tipo assim, houve-se uma lavagem cerebral no mundo inteiro. Eu sei que eu tô falando, parece um monarca aqui, mas é a realidade. Eu não tô passando, eu não tô indo pro lado da teoria da conspiração. O que eu tô falando é a verdade. Os Estados Unidos, eles sempre manipularam o mundo para pintar todo o resto de vilão, e eles são um exemplo perfeito. Só que hoje nós temos um acesso à informação muito mais facilitado. Então a gente não consegue descobrir realmente quem tá agindo como vilão e quem não tá. Não é à toa que os Estados Unidos está cada vez mais agindo como maluco, porque ele tá desesperado. Antigamente ele conseguia só omitir as coisas, se passar como herói, e a gente já comprava, a gente abraçava e tava tudo bem. Hoje em dia que isso não é possível, ele já descaralhou, ele falou, cara, se eu não vou mais conseguir enganar os outros países, então eu vou mostrar pra eles como eu realmente sou, sabe? É isso que a gente vive hoje em dia. Era basicamente um escravo da pirata Álvida e seu bando. E se você olhar cada um dos arcos de One Piece, há essa estrutura de revolução e libertação. Alabasta, reino oprimido por um pirata tirano. Luffy foi lá, tirou o cara do poder, ajudou o povo a ser liberto. Skype, dominada por Enel, o deus. Luffy e seu bando foram lá e libertaram todo o povo. Wano, Whole Cake, Thriller Bark, Ilha dos Tritões. A estrutura se repetiu. Vale dizer que em One Piece há piratas bons que querem mais a aventura, como Luffy e seus companheiros. O que eles inclusive chamam de romance. Mas há aqueles que só querem poder, riqueza e que são uns baita tiranos, como é o caso do Crocodile, que dominou Alabasta. Mas sem dúvida, a principal instituição opressora dentro do universo de One Piece é o governo mundial. É o governo que controla tudo e todos. É tão poderoso
criminoso que apagou partes de registros históricos do mundo. Tipo, apagou a história do mundo. É tão violento que, em nome dessa história apagada, já exterminou populações inteiras. Assim, num piscar de olhos. É um governo que serve a uma minoria nobre. E achei bizarro que Shumatsu copiou na cara dura esse plot, né? Pra quem tá lendo os capítulos atuais de Shumatsu já deve ter visto, né? Mas Shumatsu copiou na cara dura, né? Um governo mundial ali, o lance de apagar um trecho da história, não sei o quê. É literalmente idêntico ao que o governo mundial fez em One Piece, mano. Assim, num piscar de olhos. É um governo que serve a uma minoria nobre e riquíssima, que promove censura, preconceito, mordaça, tráfico humano, escravidão, que chegou ao ponto de permitir literais campeonatos de caça a seres humanos, onde os nobres pegam em armas e atiram nas pessoas. Assim, porque podem. Não há qualquer senso de justiça ou punição aqui. Percebeu? O mundo de One Piece é recheado de temas como racismo, totalitarismo, supressão de liberdades individuais, revolução. E há duas cenas emblemáticas que demonstram o quanto essa simples ficção foi capaz de reverberar no coração de pessoas que se revoltam com as injustiças do mundo real. A cena icônica em que Luffy dá um soco na cara de um Tenryubito, que é como são chamados esses nobres nojentos, violentos, sanguinários. Eu os odeio, então eu falo com muita vontade dessa cena. Quem assiste One Piece sabe que esse foi um momento ímpar. Talvez o soco mais satisfatório na história dos animes. Tem muitos por aí, é difícil até ranquear. E a cena em que ele ordena ao Sop que taque fogo na bandeira do governo mundial. Mas não se engane, como personagem, Luffy ainda é aquele menino que saiu pro mar em busca de aventura. Esse é o seu sonho. E aqui entra o tema mais importante de One Piece. A verdadeira liberdade é o melhor terreno para a construção de sonhos. Você sabe o que todos os membros da tripulação do Chapéu de Palha têm em comum? Cada um deles alimenta um grande sonho. Zoro quer ser o maior espadachim do mundo. Sanji quer encontrar o All Blue, um oceano onde todas as espécies marinhas existem. Nami quer fazer... É um oceano? Conta como... Tipo, eu imaginava que o All Blue era o ponto zero. É o ponto onde todos os oceanos se encontram ali. E aí, por conta disso ali, tem peixes e... É tipo, sei lá, é tipo você tá no meio da linha do Equador, tá ligado? Você tá em qual continente? No Ocidente ou no Oriente? Você está em todos ao mesmo tempo, tá ligado? Eu imaginava que o All Blue era isso, era o ponto... Ali, o ponto de união. Eu pensava que era isso. Um mapa mundi, o que inclui regiões inexploradas. Robin quer descobrir a história escondida do mundo. E assim vai, e assim difícil. Vai. A própria frase de Luffy... Por isso que é tão difícil de achar, né? Quase impossível, porque, tá ligado? Onde que é o ponto que cada oceano se acaba junto, tá ligado? É por isso que é tão impossível. Luffy, eu vou ser o rei dos piratas? É bem mais do que um bordão de anime. Ela guarda em si a seguinte ideia, muito simples e que muda tudo. O rei dos piratas é igual à pessoa mais livre que existe. Se não há qualquer barreira em seu caminho, você é livre pra sonhar. Mano, chega a arrepiar aqui. Os personagens que sofreram opressão em One Piece, de uma forma ou de outra, foram impedidos de ir atrás dos seus sonhos. Mas os amigos de Luffy, a começar dos membros da tripulação, porque esse garoto faz amizade pelo mundo inteiro, tiveram um gostinho da liberdade. Um gostinho de viver para um sonho. E não é isso o que todos desejamos? Um pouquinho de justiça e liberdade para poder vivermos melhor, quem sabe até sonhar. Alguns de nós têm mais sorte, outros precisam lutar muito. E se tem uma coisa que o One Piece mostra, é que vale a pena lutar pelos sonhos. O sonho de ser ouvido pelas autoridades, de um governo mais justo, de uma vida mais digna para os cidadãos. É isso que move os protestos na Indonésia, no Nepal e em cada vez mais países ao redor do mundo. Por trás da sua estética colorida, muito viajada, cartunesca, One Piece é um épico do nosso tempo, com uma mensagem poderosa capaz de reverberar nos corações e... agora vimos servir de instrumento em meio a revoluções. O artista indonésio Kemas Mohamed Firdaus, eu não sei se é assim que pronuncia corretamente o nome do cara, mas provavelmente não. Que pintou a bandeira dos chapéus de palha num muro. Depois do Tenryubito, provavelmente não é assim. É brincadeira, tá? Muitos indonésios... Também não se pronuncia Tenryubito, que é o jeito nosso brasileiro de falar, né? Deve ser Terobito. Provavelmente é Terobito que fala, né? Pensando no jeito japonês de pronunciar.
estão hasteando a bandeira de One Piece porque querem que o governo os ouça. No fim das contas, as pessoas esperam que o governo resolva os problemas atuais. Essa bandeira Jolly Roger é um que o governo símbolo deveria eficaz, fazer, né? pois comunica uma ideia muito clara. Luta por liberdade, justiça e sonhos. Quanto mais ela aparece, mais essa comunicação se alastra, mais pessoas aderem ao movimento. Natalie Pang, professora do Departamento de Comunicação e Novas Mídias na Universidade de Singapura, disse o seguinte: como um símbolo visual, está ganhando muita força, porque é, de certa forma, bastante eficaz para as pessoas se unirem em torno dele e dizerem: eu defendo esses símbolos e esses valores também. One Piece é só mais um grande exemplo do poder das narrativas. Nosso mundo é melhor compreendido através de histórias. E a bandeira do Chapéu de Palha, por sua vez, mostra o poder de um símbolo. Na definição básica, um símbolo é um sinal, objeto, imagem, palavra ou gesto que representa, evoca ou substitui uma ideia, conceito, sentimento ou realidade mais ampla do que aquilo que ele é em si mesmo. E eu, particularmente, acrescento que o caráter bem-humorado desse símbolo traz ainda mais poder ao movimento, porque o mundo de One Piece é de violência, desigualdade, opressão, censura, supressão da dignidade humana de forma sistêmica. Só que nesse mesmo mundo, conhecemos personagens como Roger, Ace, Luffy, que literalmente abriram um sorriso na hora da morte. Isso é um gesto que traz esperança. Luffy, não, cara. A vida pode ser melhor. Mas... Esse vídeo é de quando? Esse vídeo aqui é de 2035? Como assim Luffy abriu um sorriso na hora da morte? E esse spoiler imenso aqui? Que isso? Calma aí, pô. Bela, repleta de sonhos. Quando é esse vídeo? E ainda que nós não estejamos ela tem informações mundo, que eu não tenho. A mensagem pode ecoar para as próximas gerações. Barba Branca também foi um personagem icônico nessa temática. O One Piece é real. Ele mesmo disse: The One Piece! The One Piece is real! Nesse mesmo mundo em japonês tão ia ter um complicado e impacto tenebroso, maior, pessoas né? brincam, dançam, fazem banquetes e festas onde tocam os tambores da liberdade. E em nosso mundo, onde nos expressamos com bom humor, com memes, com símbolos de aparência tão infantil e lúdica, o povo quer falar e ser ouvido. E para isso usa um desenho animado. É exatamente isso o que a Jolly Roger do Chapéu de Palha se tornou. Primeiro em seu universo fictício e agora no nosso de carne e osso. Um símbolo desse transcende ensinamentos complicados, textos escritos, muita explicação para poder passar a mesma ideia. Transcende até mesmo a barreira do idioma, torna-se um código de uma comunidade. Quem conhece One Piece, quem é da comunidade, entende o que essa bandeira preta com a caveirinha sorridente e o chapéu de palha significa. Grito pela liberdade, pela mudança por tempos mais justos, que sai pela dignidade humana. Essa que nos permite sermos... Eu adorei esse aqui, adorei o dele procurado. Dead or Alive, Capachor. Por tempos mais justos, que sai pela dignidade humana. Essa que nos permite sermos e sonharmos. Ressalvo que o One Piece trouxe, sim, um símbolo muito forte e específico. Mas a verdade é que a cultura pop, especificamente nos animes, tem sido usada por pessoas da atual geração como imagens de protesto e identificação de movimentos. Nas Filipinas e em Hong Kong, levantes contra governos autoritários estão acontecendo, com o uso de imagens da cultura pop. No Chile, houveram protestos em que os manifestantes usaram roupas relacionadas aos animes. Demon Slayer estava por lá. Eu tive a oportunidade de ir no Chile uma vez e deixa eu falar, a cultura japonesa é forte lá. E como esquecer aquela imagem histórica do Pikachu enfrentando a polícia? Animes, ainda mais no gênero shounen, possuem algumas temáticas em comum. Amizade, esforço, crescimento, vitória, luta contra vilões, regimes ou até mesmo ideologias poderosas. E essas histórias sempre têm foco em heróis ou heroínas que são considerados personagens fracos, deslocados, meio fora do padrão. Acompanhando o vídeo desde o início até aqui, olha como todas essas características, personagens, temas... Eu tava pensando no negócio, depois daquele vídeo que eu reagi com a vitória, né, do Marineford do Marquinhos. Mano, o Akainu, ele nunca mais vai dar a cara na frente do Luffy. Com as notícias que ele tem do Luffy, do Gear 5, do Nick e o caralho, ele nunca mais a gente vai ver ele dar a cara na frente do Luffy. Quem vai derrotar o Akainu é outra pessoa, mano.
Porque se ele ficar sabendo, o Luffy tá em tal lugar, ele mete o pé pra outro facinho, mano. Kaido nunca mais mete a cara na frente do Luffy. Temáticas e até mesmo as causas fictícias podem reverberar com pessoas da vida real. Digo e repito, histórias são poderosas. Mostre essas notícias e até mesmo esse vídeo aqui pra alguém que vier um dia pra cima de você com aquele desdém, dizendo que você dá importância demais para essas histórias de bonequinhos. E não estranhe se essa onda One Piece chegar no Brasil. Afinal de contas, o que não falta por aqui é motivo para protestar, não? E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Falando em protesto, eu gostaria de fazer um "não param de fazer barulho na minha vizinhança, Jesus tá pior do que o normal". Talvez eu esteja um pouco mais estressada porque estou com muita pressa, preciso sair de casa, viajar, deixar vídeo gravado aqui no canal pra coisa que fica bem abastecida, sabe? Enfim, larguei o desabafo. Eu tô muito curiosa pra saber o que você achou desse vídeo. Como você tem recebido essas notícias? Pikachu em protesto, bandeira de One Piece hasteada em frente ao palácio queimado. Mano, história tá sendo feita. Eu só não imaginei que o Luffy estaria no meio dela. Mas ao olhar pra soma do poder das histórias, fictícias ou não, e as coisas muito bizarras que estão acontecendo uma atrás da outra no nosso mundo, será que é tão difícil assim fazer essa ponte? Enfim, Luffy sempre foi um dos meus personagens da ficção favoritos. Eu o amo justamente pelo que ele representa. Primeiro, a nível pessoal, a liberdade de perseguir... Pior que de One Piece, o Luffy eu acho que ele só perde pra mim pro Barba Branca. Eu acho que o Luffy só não é meu personagem favorito de One Piece por causa do Barba Branca. Barba Branca é meu personagem favorito, mas logo em seguida vem o Luffy. O que eu desejo de ser eu mesma, de sonhar, como eu disse. E depois, a nível social e institucional, One Piece é um épico riquíssimo. Se você ainda não conhece, vale muito a pena mergulhar. Seja no mangá, seja no anime. Eu me sinto muito feliz por um dia ter dado chance a essa história. Que sim, é doida, mas é incrível. É como se a história da humanidade estivesse sendo contada em outro universo, saca? Muito legal. Vou até falar um negócio pra vocês. Tô com o dia em que vou... Aliás, fica a recomendação aí pra ela, caso ela veja esse react, mas todos zerando Metafor e fica, se gostar de jogar, além de ler e assistir, mano, Metafor, pra mim, Metafor e One Piece tá ali, tá ligado? Metafor, um universo fantasioso onde existem 8 raças diferentes, todo mundo é controlado por uma igreja criada. Basicamente, Metafor é num futuro onde a humanidade foi destruída pela magia. É meio... Metafor, pra mim, é a mistura de Hora de Aventura com One Piece, mano, é a mistura perfeita desses dois negócios, tá? E também fala de controle do governo, só que é um governo religioso, que é pior ainda. Fala muito de preconceito, porque nós temos 8 raças diferentes, e essas 8 raças, meio que tipo assim, tem as raças que são oprimidas, só que o problema é que se chega uma pessoa da raça que oprime essas raças que são oprimidas... essa pessoa sofre racismo também e ela tá tentando ajudar. Então, tipo assim, ninguém é só o oprimido. Todo oprimido em Metafor também quer ser um opressor. E quando eu tenho a oportunidade, é um opressor, tá ligado? É muito bem feito. A Metafor é um Senhor dos Anéis com One Piece, com Hora de Aventura. Mano, é maravilhoso, eu tô adorando. Fica a recomendação aí pra quem quiser também ver uma história nessa vibe de protesto e tudo mais. E Metafor é lindo. Metafor foi feito baseado em obras renascentistas de não sei o que. Então, assim, cada monstro, cada arte de Metafor é lindíssima. Então, recomendo. Fazer minha próxima tatuagem marcado. E vai ser do Luffy, viu? Tô super ansiosa. E agora sim, blá 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 de fim de vídeo. Só lembrando, o link pra Inferno LTDA tá aqui na descrição. Curta, comenta, compartilha, faz esse vídeo ir lá pra cima. Enquanto eu agradeço aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. Eu juro, tô com vontade de falar e falar e falar, mesmo com essa trilha sonora de sax aqui tocando. É um assunto muito legal. Não resisti a esse vídeo aqui, sabe? Enfim. Recados dados. Fui até pra trás, né? Recados dados. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima aí. Bye bye. Mano, videozão, tá? Videozão, gostei demais. Não estava sabendo dessa treta aí, não treta, né? Desse lance do One Piece ser usado nos protestos. Não estava sabendo tudo sobre o Nepal, o que estava acontecendo dos protestos no Nepal, quais eram os motivos e as coisas que rolaram. Mas fico feliz de ter sido informado junto com essa carta de amor ao One Piece, mano. Gostei muito. Mas é isso, fechou? Não esquece, deixa o seu like, se quiser resgatar um vídeo também, dá uma olhadinha no Seja Membro do canal, que você vai ter um direito a resgate.
E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.